Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio da Vida Acontece. Hoje, para além de mim, Isabel, Margarida e Joana, temos aqui uma convidada especial, Hello. Cláudia Machado, e a Cláudia vem-nos falar sobre a astrologia. A astrologia como uma ferramenta para o autoconhecimento. Nós não somos experts, portanto procuramos uma expert sobre o assunto para nos elucidar mais sobre de que forma é que podemos usar essa ferramenta e para vos ajudar a vocês também a perceber de que forma é que também vocês a podem usar a vosso favor. Tudo o que é autoconhecimento ajuda-nos a conhecer-nos melhor e com isso termos mais controle sobre a nossa própria vida em direção àquilo que é a nossa missão, nesta terra mundana. Portanto, vamos ver para onde é que a conversa nos leva. Bem-vinda, Cláudia, obrigada por aceitar o desafio. Obrigada por me terem convidado também. Gosto sempre de vir conversar sobre coisas interessantes. Sim. É sempre bom. Já estou seguindo nas redes há algum tempo, sigo várias pessoas porque também tenho várias curiosidades, mas quando pensei neste tema, e este tema tenho que clarificar que nós achámos que esta era a altura certa, porque nós as três somos escorpião, e como somos escorpião, esta é a altura para falarmos sobre astrologia. Ainda estamos a gravar em escorpião, quase no fim. É? Pronto, então ainda conseguimos. Ainda conseguimos. Agora que já todas celebramos o nosso aniversário, vamos então abrir as portas para a frente. Cláudia, de que forma é que tu achas que, para começar aqui a nossa conversa, nós podemos ajudar os mais céticos a perceber que isto é mesmo uma ciência e que está tudo ligado? Ou seja, de que forma é que nós estamos ligados ao universo, de que forma é que isso pode ter ser uma ajuda para nos conhecermos? É uma pergunta complexa, né, que nós não conseguimos responder aqui a tudo. Eu costumo dizer que para os céticos que eu não tento convencê-los. Acontece muitas vezes, mas eu vou explicar. Acontece muitas vezes ter consultas, não é assim, sei lá, 5% das minhas consultas são pessoas que me dizem assim quando chegam. Eu não acredito em nada disto, mas a minha mulher insistiu, geralmente são homens. Ou a minha irmã. Geralmente os homens dizem, são mais céticos. Assumem que são mais céticos, mas na verdade não são. Eu digo, ok, está tudo bem, por mim, eu falo, eu vou transmitir a minha mensagem e depois no fim dizes-me o que é que sentiste, ou o que é que faz sentido, o que é que não faz, se isto continua a ser uma loucura para ti ou não. E acho que é difícil nós, como é que eu ia dizer, acho que as pessoas que não acreditam em determinada coisa, como eu, há coisas em que eu não acredito, até se calhar alguém me mostrar o impacto que aquilo pode ter na minha vida, ou a veracidade que eu posso ver naquilo que estão a partilhar comigo. Na astrologia, a astrologia não é uma ciência exata, obviamente, não é uma coisa que 1 mais 1 é igual a 2, e portanto nós não podemos, como é que eu ia dizer, traçar é como esta questão dos signos, né, que é tudo muito genérico, dizer que os carneiros são todos iguais ou que as pessoas de escorpião são todas iguais, nós não podemos traçar um perfil dessa forma. A astrologia é uma coisa muito abstrata, muito simbólica e muito filosófica também. O que eu costumo dizer é, se tudo é energia e se nós somos, né, os átomos que compõem as nossas células estão em constante movimento, eu acho que há uma coisa interessante nos últimos anos, no último século, na verdade, a física quântica e o desenvolvimento da física quântica, acho que vai ajudar, mais tarde ou mais cedo, a comprovar uma série de coisas que se tem falado nas chamadas terapias complementares ou no desenvolvimento pessoal, a questão do pensamento moldar as formas e o pensamento onde nós estamos focados manifesta-se a nossa realidade e por aí fora. E a astrologia acaba por ser, para mim, uma linguagem, como outras que existem no mundo, que nos ajuda a olhar a vida numa perspectiva simbólica. Se calhar voltando aqui um bocadinho atrás, e se calhar também pode ser uma pergunta que provavelmente vocês têm, muitas pessoas têm, desde há milénios atrás, há mais de 2.000, 3.000 anos, 4.000 anos atrás, depende das civilizações, há vários registros, não é, de encontrar esse registro dos antigos, olharem para o céu e registarem as luas, os eclipses, as estações do ano, esse fascínio do homem pelo céu. E nessa altura, que eles eram, a astrologia e a astronomia estavam de mãos dadas, ou seja, nós olhamos para o céu e aqueles movimentos, é como se dessemos uma legenda, é como se os movimentos no céu legendassem aquilo que está a acontecer no plano da Terra. Não sei se isto é muito abstrato. Ou seja, eles basicamente viam um movimento e davam-lhe um significado aos acontecimentos que estavam a acontecer neste plano. Se isto é verdade ou não, lá está, eu nunca tento convencer os céticos, eu acredito que seja verdade, a própria ciência já vai nos mostrando que aquilo que está em cima é como aquilo que está em baixo, que há esta ressonância, e eu acredito, isto é a minha crença, foi a forma como eu entrei na astrologia há muitos anos atrás, eu dizia que o nosso nascimento
o mapa do nosso nascimento é um lembrete que nós deixamos a nós para nos recordarmos daquilo que viemos cá fazer, porque eu acredito que nós viemos de algum lugar que não é só este, que está aqui no nosso plano. Ou seja, eu acredito que existe algo para além daquilo que nós conseguimos ver, não é? E tocar e sentir, que se calhar vem de um lugar que é difícil de explicar, mas que de alguma forma o nosso mapa natal, ou seja, que é a fotografia do céu, do momento do nosso nascimento, e que nós na verdade podemos tirar essa fotografia para qualquer evento. Nós podíamos agora, por exemplo, estamos a gravar este podcast, nós podíamos fazer a fotografia do céu deste momento, de certeza que nos vai dizer coisas sobre nós as 4, e sobre o momento em que estamos, sobre a conversa que estamos a ter. Eu por acaso não fui ver, podia ter ido. Pois, por acaso tinha de assistir. Mas já vou ver a seguir. De alguma forma, eles encontraram esse paralelismo. Eles percebiam que, por exemplo, em determinadas alturas em que haviam determinados movimentos nos céus, se manifestavam acontecimentos no plano da Terra. Ou seja, na altura não tanto individualmente, mas mais a nível coletivo, né? Das comunidades, das aldeias, das cidades. A astrologia começou por ser muito para marcar movimentos coletivos, depois foi-se concentrando nos indivíduos importantes, né? Os reis, os governadores, todos eles, né? E a história marca isso, tinham astrólogos, tinham os seus conselheiros, os seus conselheiros para ver os céus, porque, por exemplo, nascer num eclipse, aquilo ia trazer assim uma dimensão, se calhar... Quando eu nasci, desculpa interromper-te, vou só dizer uma coisa. Quando eu nasci, os meus pais, toda a gente conta que no dia em que eu nasci houve uma mega trevoada, caíam raios por todo lado, era tudo não sei o que mais, e a minha mãe só dizia: o que é que vem? Veio uma trevoada para a nossa vida. Passa uma vida a gozar comigo com isso, e quando tu nasceste, o mundo ia acabar. É muito interessante porque há realmente essa simbologia. Por exemplo, a nível sistémico, e também na astrologia também vemos isso, o nosso nascimento, ou seja, a forma como nós nascemos, se é um parto difícil, se é um parto longo, se é um parto com fórceps, com ventosas, se é programado, se não é, o tipo de parto que nós temos vai-nos mostrar o tipo de partos que fazemos na vida, ou seja, a forma como fazemos nascer as coisas. Geralmente pessoas que têm partos muito demorados, são pessoas que sentem que a vida... Demora a fazer muito sentido agora. Ou partes difíceis, a minha vida é toda muito tumultuosa, muito difícil, vem tudo a ferros, por exemplo. É muito comum pessoas que dizem, na minha vida é tudo a ferros, e eu pergunto à pessoa, então, mas tu nasceste com fórceps? E a pessoa olha para mim, como é que tu sabes? Tu acabaste de dizer que na tua vida tudo é muito tirado a ferros, então geralmente são pessoas que são tiradas a ferros. Eu gostava de dizer um parto mais fácil. Já estou a perceber isso. Olha, eu até vou partilhar isto, tenho uma bebê recém-nascida, estava no trabalho de parto dela, que foi o mais difícil dos 3. E eu estava a meio do processo, muito a meio do processo, eu pensei assim, ok, olhei para o relógio e pensei, astróloga, pensei assim, ok, isto não vai ser já, o parto vai ser tão difícil que eu tenho quase a certeza absoluta que ela vai nascer com ascendente de Escorpião, porque ela vem fazer este processo de morte e renascimento a mim e à nossa vida. E eu fiz as contas, para ela nascer com ascendente de Escorpião, ela só vai nascer no mínimo daqui a 4, 5 horas. Eu já estava há horas naquilo, e foi verdade, ela nasceu com ascendente de Escorpião. Foi um parto difícil. Agora, não quer dizer que a vida dela seja difícil, mas pode ser este momento de que vem à vida para fazer processos de morte e de renascimento. Pois. Então, acredito, eu acho que isto, para voltando à pergunta inicial, nada como alguém, por exemplo, fazer o seu mapa natal e ouvir alguém falar sobre si. Uma coisa que as pessoas me dizem no final é, como é que tu não me conheces de lado nenhum e disseste tanta coisa sobre mim, que é real? Eu costumo dizer, eu não sou uma bruxa que tem o dedo do adivinho, não é? Há muito esta coisa do astrólogo ser o adivinho, não é? Nós aprendemos, não é? Na astrologia há uma relação das coisas. O facto de nascer com aquela lua, com aquele ascendente, com aquele signo, com aquela posição, vai-nos trazer um padrão. É óbvio que há coisas que depois só a nossa sensibilidade e a nossa intuição podem aprofundar, porque nós não somos todos iguais e somos todos diferentes, mas eu acredito, não é? É isso que continuo a dizer isto, nós não temos que tentar convencer quem não acredita, é como alguém que diz que não acredita em Deus ou no universo ou o que seja, não é? É difícil se calhar de se render a ouvir falar sobre astrologia. De alguma forma também eu acredito, isto é uma crença minha, que todos nós acreditamos em alguma coisa, porque... Sim, também acho isso, também acho. E nós vamos sempre, o que é que o ser humano faz desde sempre? Mas não seja acreditar que não acredita em nada, não é? Exato, que seja acreditar que não acredita em nada. Mas nós vamos em busca de sentido, se nós não tivéssemos ido em busca de sentido, sim, também acho. Qual é o propósito da vida, o que é que estamos cá a fazer, como é que podemos evoluir, nada tinha evoluído, a própria ciência, não é? Quando nós separamos muitas águas, não é? A ciência exata vai para um lado e estas partes mais da intuição vão para outro lugar. Eu acho que na verdade deviam estar juntas, porque ambas se apoiam. Para mim é muito importante
eu não sou uma pessoa completamente nada alienada da realidade, acho eu gosto de perceber as coisas, eu adoro ciência, aliás, eu não fui para a faculdade, mas eu fui da área de ciências, portanto, eu estudei coisas na área científica, não fui para a área das artes, muita gente acha, tu foste para as artes porque gostas de astrologia. Não fui para a arte, eu sempre gostei de química, de matemática, de física, portanto, isso para mim sempre fez todo o sentido incluir nos meus estudos e no meu conhecimento, mas se nós não acreditarmos que é possível ir mais longe, a própria ciência também não evolui, porque não há ninguém que vai à procura de uma resposta nova, não é? Se nós só acreditamos naquilo que vemos, houve alguém que antes daquilo ser real, entre aspas, percebem o que eu quero dizer, teve que acreditar numa coisa que ainda não se via. Portanto, eu acredito que mais tarde ou mais cedo também a própria astrologia acaba por ser, como é que eu ia dizer, validada pela vida, não é? Por nós, pelo nosso desenvolvimento, pelo nosso crescimento, pelo próprio conhecimento que vai evoluindo. Mas é isto, ou seja, é darmos, isto resumindo, é darmos uma simbologia, darmos um significado àquilo que está a acontecer na vida, olhando para aquilo que está a acontecer lá em cima. Nos movimentos que estão a acontecer lá em cima. É muito isso. Já respondeste a uma pergunta que eu te queria fazer, eu acho, que no fundo é qual é a melhor maneira de começar, de entrar e tentar perceber um bocadinho disto, estavas a dizer, para começarmos por fazer um mapa natal, não é? Mapa astral. Natal. Como é que se chama isto? Mapa natal. Pode ter mapa natal, mapa astral, sim. Mas isso é uma questão que devemos fazer, tipo, uma vez, é uma coisa que devemos fazer com regularidade. De que forma é que podemos usar estas ferramentas, digamos assim, da astrologia a nosso favor, a favor de termos uma percepção melhor do que é que estamos a fazer, porquê, por onde ir, de que forma é que podemos usar, lá está, isto como uns conselheiros para entendermos o caminho. Então, nós podemos ir só uma vez, como podemos ir várias vezes. Eu vou tentar resumir. Eu acho que pelo menos uma vez, não é, conhecer o nosso mapa astral, porque há várias leituras que nós podemos fazer. Uma delas é a leitura do nosso mapa natal, que era aquilo que eu estava a dizer, ou seja, a fotografia do céu do momento do meu nascimento. Vai ser sempre igual, ou seja, mas apesar de ser sempre igual, nós não somos sempre iguais, porque eu costumo dizer, se nós olharmos para o mapa, que é para a esfera ou para o círculo do zodíaco, imaginar em 3D que aquilo é como se fosse uma espiral evolutiva. Okay, e nós isso explica-me qualquer coisa, porque eu já fiz alguns mapas, tipo naquelas ferramentas grátis, mas eu não percebo nada, mas nunca tinha visto em 3D, nunca tinha pensado em... Sim. Imagina que vais vivendo o teu mapa em diferentes níveis de consciência. Portanto, a leitura do teu mapa pode-te dar muita visão sobre quem tu és, o que é que supostamente, eu já vou dizer o que é que digo supostamente, o que é que tu supostamente vieste cá fazer, para que direção é que vieste evoluir, qual será ou quais serão partes do teu propósito. Isto é um assunto ao mesmo tempo muito delicado, por isso é que eu acho que deve ser feito com tanta responsabilidade. Bem, é importante a vida a acontecer. Tivemos aqui uma interrupção. Pelo que disse a Cláudia, parece que Marte entretanto ficou retrógrado, não é? Mercúrio. Nota-se que claramente não sou eu a expert do tema. Lembravam que era por M, não, por acaso estamos sempre a gozar com isto, mas se calhar tem mesmo impacto, não é? Andamos aqui a gozar, mas nada como de repente ter um apagão e ficarmos sem a capacidade de comunicar, sem a capacidade de partilhar os nossos pensamentos e estamos muito mais vulneráveis do que às vezes pensamos. Também é engraçado estas pequenas quebras da internet para não darmos tudo tão por garantido. Portanto, fica o desafio. E vá, tentando recapitular onde estávamos, ficámos algures entre aqui a definição do mapa natal e a definição também do peso do nosso ascendente e de que forma é que uma coisa impactava versus a outra. Vamos tentar recomeçar aqui, recapitular de que forma é que este mapa natal, este nosso mapa astral, a fotografia de quando nascemos, como é que isso pode ser uma ajuda para percebermos o que é que viemos aqui fazer. Portanto, Cláudia, leva-nos por aí. Acho que estava a falar um bocadinho aqui da questão do ascendente. Sim, acho que explicar essa diferença, às vezes as pessoas confundem. Então, mas qual é a diferença entre o ascendente e o meu signo? Qual é que é mais importante? Há muito essa questão. Mas voltando só aqui um bocadinho atrás sobre a questão do mapa natal, eu acho que já tinha falado disso, né? Que o mapa natal acaba por ser a fotografia do céu do momento do nosso nascimento e esse posicionamento, né, dos planetas a partir do lugar de onde nós nascemos. À partida, supostamente, para quem acredita na astrologia, vai-nos falar sobre o nosso caminho, por um lado, muito sobre aquilo que já trazemos connosco, a nossa personalidade, os nossos desafios, as nossas sombras, a nossa luz, os nossos dons, os nossos talentos.
também há sempre aquela pergunta, mas que trazemos de onde? É sempre uma incógnita, não é? Eu acredito que existem outros lugares e que viemos talvez de outras vidas, não há certezas de nada, obviamente, mas nós dizemos que é algo que já trazemos connosco e também nos mostra aquilo que viemos potenciar, desenvolver e trabalhar e conquistar nesta existência, nesta encarnação, nesta vida. Lá está, vale o que vale, e quando falávamos há bocadinho também, falámos na primeira vez que conversámos, falámos da questão dos céticos, às vezes é muito isto, olha, vamos falar do teu mapa e depois dizes-me o que é que achaste, o que é que sentiste e se isto fez algum sentido para ti. E é muito curioso as pessoas dizerem isso, não é? Como é que é possível não nos conhecermos e conseguires, seja eu ou outra pessoa, falares de mim sem me conheceres, não é só através desse desenho, dessa imagem que está à tua frente. E portanto nada como quem nos está a ouvir, se nunca experimentaram, pelo menos uma vez na vida, se calhar experimentar fazer um mapa. Também me fizeste essa pergunta, que era porquê fazer mais vezes, não é? Fazer um mapa natal mais vezes. Ou seja, nós temos o nosso mapa natal, que é o mapa com que nós nascemos, mas depois vamos tendo ciclos ao longo da vida. Ou seja, o nosso mapa é uma fotografia, não é uma fotografia congelada daquele momento. Mas depois os planetas continuam o seu movimento, a Terra continua o seu movimento. O que é que nós fazemos mais tarde? Nós podemos sobrepor o céu do momento, ou seja, os chamados trânsitos astrológicos. Quando vocês ouvem falar das previsões astrológicas, muitas delas têm a ver com colocarmos o movimento dos planetas neste momento no céu, sobre o nosso mapa natal, e isso vai-nos dar uma configuração e vai-nos mostrar temas de vida que a pessoa esteja a viver agora. Ou seja, nós ao longo da vida, os planetas vão se movimentando, nós vamos passar por várias etapas e várias fases, e esses movimentos vão-nos mostrar, através do nosso mapa, que áreas de vida é que pode estar a ativar, que desafios é que podemos estar a enfrentar, quais são as fases mais propícias a determinados acontecimentos da nossa vida. Na minha forma, e claro que há muita forma de praticar astrologia, eu não gosto tanto de chamar previsões e de tentar adivinhar o futuro das pessoas. Eu acho que isso não é uma mais-valia, não beneficia ninguém e não acho que seja correto, mas sim podermos olhar para o futuro ou para um futuro mais próximo e pensar, ok, o que é que está aqui em cima da mesa, como é que está a tua vida agora, que projetos ou que ideias é que tens para o teu caminho, quais são as áreas, mostrar à pessoa quais são as áreas que poderão estar a ser mais desafiadoras, sem tentar adivinhar o que é que vai acontecer propriamente ali, mas olha, agora estás com desafios na área familiar ou nas questões do trabalho, pode haver aqui uma mudança de trabalho ou uma crise no trabalho e tu querias mudar de trabalho e ser uma fase propícia a isso, ou atenção aqui à saúde, estás numa fase mais frágil, se calhar é importante fazer um check-up ou começares a pensar em cuidar melhor de ti, das tuas necessidades, da tua vitalidade. Então usarmos a astrologia como uma ferramenta de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de orientação, mas nunca para mim, na minha visão, como é que se diz? Está-me a faltar a palavra. Diz? De fechar portas, não é? De fechar portas, castrar. De castrar, não é? E de querer até manipular ou controlar, entre aspas, o destino, não é? Eu acredito que também há coisas que nos estão destinadas e que têm que nos acontecer e que nós não sabemos explicar, não é? Os mistérios da vida. Mas eu também costumo dizer muito isto aos alunos, é muito importante em astrologia respeitar esses mistérios, para mim, ou seja, olhar para os mistérios e respeitá-los, acho que é importante, é uma forma de respeitar também o outro, uma forma de respeitar a vida, e realmente há coisas que estão num plano que nós não conseguimos alcançar, não percebemos porque é que nos acontece, mas acontece-nos, não é? E depois não é tanto aquilo que nos acontece que define a nossa vida, na minha perspectiva, mas a forma como reagimos àquilo que nos acontece. Então, eu acho que abordarmos o mapa astral desta forma pode ser muito mais potenciador e libertador do que propriamente castrador. E condicionar, era a palavra que eu queria usar, era condicionar. Eu acho que tudo aquilo que nos condiciona não está a servir o nosso bem maior, e eu gosto que a astrologia seja algo para nos descondicionar e para nos abrir e para nos expandir e não o contrário. Sobre a questão do ascendente, eu acho que é assim coisas mais práticas, né? As pessoas falam muito do signo, o meu signo, é verdade que só olharmos para o nosso signo estamos a banalizar a coisa, por isso às vezes ver os horóscopos de revista, por muito bons que eles sejam, alguns podem ter ali até uma visão, um fundamento, é muito simplista e é muito ou seja, estamos a reduzir muito aquilo que é a nossa energia, porque o nosso mapa tem muita coisa, nós temos um sol, temos o ascendente, temos a lua, depois temos os outros planetas todos posicionados alguns no nosso mapa, num signo, num planeta. E então o Sol é o nosso signo solar, ou seja, é a influência sobre a qual nascemos naquele momento, não é? Se nós nascermos no dia 25 de novembro, por exemplo, já somos do signo de Sagitário, ok? Então esse signo vai marcar a nossa personalidade e a nossa essência, aquilo que nós trazemos em bruto, como se fosse um diamante em bruto que trazemos para vir lapidar ao longo da vida, ou seja, a pessoa vem viver e manifestar a sua vida através do seu signo solar
vamos dando este exemplo, que poderia ser Sagitário, e tudo aquilo que Sagitário significa, mas depois há o ascendente. E o ascendente é muito importante, sim, mas é ligeiramente, ou bastante diferente daquilo que é o nosso signo solar. Ou seja, o ascendente é o quê? O ascendente é definido pela hora do nosso nascimento, ou seja, pessoas que não sabem a hora que nasceram, não sabem o seu ascendente. Depois há técnicas astrológicas que podemos usar para ajudar a pessoa a descobrir a sua hora de nascimento, sem nunca ter certezas absolutas, obviamente. Por exemplo, pessoas que nasceram muito nos anos 50, 40, até algumas nos anos 60, às vezes vêm a consultas e nem sempre têm certeza da hora, mas às vezes tem ali eu nasci entre as 11 e o meio-dia, então nós conseguimos fazer ali conseguimos lá chegar. Outras vezes não sabem mesmo, já não têm pais, no registro não vem hora, então não sabem, mas pronto, o ascendente é definido pela hora do nosso nascimento. É como se o mapa astral, se vocês olharem para o mapa astral, é como se fosse um relógio. E ao longo de um dia, o Sol vai passar pelas 12 casas, marcando marcando a hora em que nós nascemos. Então, o ascendente é o signo que estava a leste no momento do nosso nascimento. Vou dar aqui um exemplo assim mais fácil de entender, se calhar se as pessoas conseguirem fechar os olhos. Vamos imaginar que eu nasci ao pôr do Sol. À partida, quem nasce ao pôr do Sol vai ter o seu signo solar ou na casa 7 ou na casa 6, que é o ponto oeste do mapa natal. Portanto, o que significa que no ponto oeste ou no ponto leste, que é o ponto oposto, que é onde o Sol nasceu, vai estar o signo do ascendente da pessoa. Portanto, se a pessoa, por exemplo, for Sagitário, vamos imaginar, e tem ali o Sol no descendente, significa que o seu ascendente vai ser o signo oposto, que é Gêmeos. Isto para quem nasceu no pôr do Sol. Agora, quem nasceu noutra altura do ano e noutros horários vai ter sempre um ascendente diferente. Portanto, o ascendente é muito importante porque é muito pessoal. Ou seja, é a hora em que eu nasci. Então, se eu nasci naquele momento, até partilhei convosco quando entrei logo, que no caso no parto da Aurora, que foi muito recente, eu estava a ter um parto tão difícil que eu comecei a pensar, ela vai nascer com o ascendente em Escorpião, porque isto foi um parto... E assim foi, e eu tive que esperar umas longas horas até o ascendente... Escorpiões não são difíceis. Não, só um bocadinho. Não, eu costumo dizer que não são difíceis, são intensos. É isso, intenso é uma palavra boa. A intensidade, para o bem e para o mal. Ou seja, quando a coisa corre mal, aquilo é muito intenso, mas quando corre bem também é muito intenso. Então não é que sejam difíceis. E quando temos o signo e o ascendente Escorpião, isso quer dizer... Quando nós temos o signo e o ascendente... Qual é a diferença? É isso, qual é a diferença entre o signo e o ascendente? Ou seja, o signo é a nossa essência, o ascendente, imagina, é como se fosse aquilo que nós recebemos quando nascemos para vir desenvolver. Então imagina, que eu sou Sagitário com ascendente de Gêmeos. Eu sou sagitariana e vim desenvolver o meu Sagitário através da energia de Gêmeos. Ou seja, é como se a energia do nosso signo tivesse que passar através do ascendente para que ele se possa manifestar. Um exemplo que eu costumo dar, eu gosto de dar exemplos assim visuais. Imaginando um parto. O signo é o bebê que nasce da barriga da mãe, o bebê que nasce puro, despido, nu, sem nada, é simplesmente aquilo que ele é, isso é o signo. O ascendente são as primeiras características que o bebê vai desenvolver, ou seja, por um lado, as suas características de personalidade que vai desenvolver ao longo da vida, mas também aquilo que nós lhe colocamos, as roupas que vamos vestir, as coisas que lhe vamos dizer, isso é o ascendente. Então, é como se o ascendente fosse, por isso é que o ascendente é muito visível para fora, é a nossa imagem de marca, é aquilo que as pessoas veem em nós quando nos conhecem, e o nosso signo é aquilo que está dentro, ou seja, é como se ambos funcionam entre si, ou seja, nós somos uma combinação do nosso Sol e do nosso ascendente. Ok? Agora, o ascendente geralmente fica mais visível na fase adulta. Ou seja, o ascendente, como é aquilo que vai crescendo connosco, à medida que vamos crescendo, ele vai ficando mais vincado à medida que vamos desenvolvendo a nossa personalidade. Então é normal, às vezes, ouvir pessoas com 30, 40 anos que dizem eu hoje em dia identifico mais com o meu ascendente do que propriamente com o meu signo solar. É normal isso acontecer? É. Não é para a gente excluir o nosso signo, mas é normal a gente ser cada vez mais o nosso ascendente ao longo da vida, porque ele vai crescendo connosco. Ou seja, eu também costumo dizer que ele é um dom que nos é oferecido no momento do nosso nascimento, pegando na história, por exemplo, da Bela Adormecida, que vem as fadas madrinhas quando ela nasce dar-lhe um dom. O ascendente é isso, ou seja, ela nasceu e vem com aquilo que ela é. E depois vem alguém a oferecer-lhe algo que não é dela, mas que passa a ser no momento do seu nascimento. Então o ascendente é aquilo que nos é oferecido para que nós possamos um dia brilhar naquela energia. Quem tem ascendente no mesmo signo, nós costumamos, há uma expressão técnica em astrologia que é duplo, nós dizemos que a pessoa é dupla daquele signo. Imagina Escorpião, ascendente de Escorpião. Então eu nasci dupla de Escorpião,
à partida, porque essa pessoa vem mesmo, de uma forma muito vincada, com a necessidade de desenvolver todas as características, todas as dinâmicas daquele signo em concreto. Okay? Neste caso, poderia ser Escorpião, como pode ser outro qualquer. Quem nasce com o signo no mesmo, por exemplo, na mesma, pegando no exemplo que eu dei do pôr do sol, se tu nasceste, se o teu ascendente é o mesmo que o teu signo, significa que tu nasceste à partida ao amanhecer, muito perto da hora do amanhecer. Então, por isso, pessoas que nascem ao amanhecer, geralmente têm o signo e o ascendente, é o mesmo signo, o seu signo solar e o seu ascendente. Então, mas isto é um mundo. Depois nós temos a Lua, que é a relação do inconsciente e da mãe e do feminino, que também é muito importante, e por aí fora. Mas pronto, isto é assim mesmo, há mesmo muita... A parte da Lua era a relação com a mãe, que é engraçado, sempre a aprender. O Sol tem mais a ver com a relação com o pai, o nosso signo solar, e o signo lunar tem muito a ver com a relação com a mãe e com o nosso feminino interno. Nós às vezes não sabemos o nosso signo lunar e eu costumo dizer que é muito importante, ou seja, o nosso signo lunar é tão importante quanto o solar. Por exemplo, o solar é a nossa essência e personalidade natural. O signo lunar é a nossa personalidade da alma, se nós lhe podemos chamar assim. E é algo que opera em nós de uma forma muito inconsciente. É como se fossem as nossas necessidades, a nossa fome na vida. Como um bebê, por exemplo, tem necessidade do leite da mãe, do colo e do conforto, o nosso signo lunar vai nos mostrar a fome que temos de alma, ou seja, as coisas que nós precisamos e que muitas vezes nem pensamos nelas, mas que elas estão sempre lá e que se nós não as alimentarmos de uma forma consciente, de uma forma inconsciente ela vai se alimentar também. Vou dar aqui um exemplo. Vamos pegar no mesmo exemplo que estávamos a ter, não é? Eu sou Sagitário, portanto eu preciso de liberdade, não sou eu, porque eu por acaso não sou Sagitário, mas vamos imaginar uma pessoa Sagitário, precisa de liberdade, de espaço, gosta de viagens, gosta de estudar, gosta de aprender, gosta de comunicar, gosta de celebrar a vida, é um signo de fogo expansivo, tem ascendente em Gêmeos, portanto este reforço da comunicação é muito forte, vem mesmo desenvolver a comunicação e a necessidade de partilhar com os outros aquilo que é o seu conhecimento interior, mas depois, e geralmente os sagitarianos, isto com muitas aspas, porque nós temos que ver mesmo o mapa da pessoa para definir melhor aquela pessoa em si, mas geralmente são pessoas assim um bocadinho que ocupam espaço, que até às vezes são um bocadinho inconvenientes e que com muita facilidade são pessoas assim, eu vou dizer desorganizadas, gostam de deixar as coisas tipo uma coisa em cada canto, está tudo bem, é fogo, né? Está tudo ali espalhado. Mas essa pessoa não é nada assim. Porquê? Vamos ver o mapa da pessoa e essa pessoa tem uma lua em Virgem, que é um signo da organização, do método, da disciplina, das coisas todas guardadinhas em caixinhas, das coisas organizadas por cores, da necessidade de planeamento e da necessidade de dar um passo de cada vez. Sagitário vai e manda-se para o desconhecido. Mas com aquela lua em Gêmeos, esta pessoa, Sagitário, só vai conseguir expandir-se e ir dessa forma corajosa e aberta para a vida, aventurando-se muitas vezes no desconhecido, se conseguir ter algum planeamento sobre as coisas, se precisa de organização, pode ser interior ou exterior, depois temos que perceber no mapa onde é que aquela lua está e como é que ela está, mas aquela pessoa de certeza que vai precisar de um certo grau de organização e de planeamento para conseguir fluir com a vida. Portanto, se calhar podia ser aquela pessoa que chega à consulta e diz, olha, eu sou Sagitário, até me identifico com muitas coisas, mas eu não sou nada, eu não me mando assim para a frente, eu não vou para o desconhecido sem planear as coisas. Porquê que eu sou assim? Porque os outros Sagitários não são. E nós vamos ver, temos a lua em Virgem, então isto faz toda a diferença. E a lua é muito uma necessidade inconsciente, ou seja, eu sem aquilo não consigo funcionar. Por exemplo, eu por acaso, de forma real, tenho a lua em Virgem. E é uma coisa engraçada, que eu tento lutar contra isto, mas já não vale a pena. Eu se não tiver o meu espaço arrumado... Eu se não tiver o meu espaço arrumado, eu não consigo fazer nada. Nada. Eu até posso estar num momento criativo. Às vezes, acordo e tenho assim aqueles... Eu gosto muito de escrever. E tenho vem-me rasgos de inspiração. Mas se eu me sentar no computador e de repente olho para a secretária e ela está desarrumada, eu não consigo. E fico frustrada porque depois espero que uma hora a arrumar a secretária. Já não escreveste nada. Não consigo. É mais forte que eu. Em pequenina, a minha brincadeira preferida era arrumar coisas. Minha mãe diz, eras tão esquisita porque tu arrumavas, não desarrumavas, lua em Virgem. Eu se não tivesse as coisas arrumadas, parecia que o meu mundo não fluía. A minha mãe, lembro-me da minha mãe ir estender a roupa com as molas e eu ia pôr as molas por cor. Porque era uma brincadeira. Para mim, uma brincadeira era arrumar, organizar, lua em Virgem. Eu não tenho a lua em Virgem, de certeza.
Pronto, exato. Agora vamos ver depois. Por exemplo, a lua em carneiro precisa de liberdade, precisa de espaço. Como é que nós Se calhar tem essa. Se calhar tens essa. Por exemplo, em crianças, podem ser crianças que precisam muito de rua, precisam muito de brincar fisicamente, porque é um signo que tem muita energia dentro. Se calhar são aqueles que precisam de gritar e de fazer aquelas birras. Essa deve ser a Marta, minha filha, que engraçado. Agora estás a dizer isso e estou a vê-la, é giro isso. Realmente isto é um mundo, é um mundo. E uma coisa que eu acho que a astrologia, para mim, é assim, o ponto número 1. Para mim é a cereja no topo do bolo na astrologia, que a astrologia a mim me ajudou quando eu comecei a estudar, muito antes de ser astróloga ou de querer dar consultas, ajudou-me muito a melhorar os meus relacionamentos, porque quando eu comecei a estudar astrologia, comecei a aceitar melhor as outras pessoas, principalmente na altura, eu era muito nova, os meus pais, os meus amigos mais próximos, a minha irmã, que tinha sempre uma relação, nós sempre chocámos muito, e quando eu comecei a dar para o mapa deles e pensei, como é que eu posso exigir desta pessoa isto, se ela tem este padrão, ela não consegue... Então, hoje em dia, eu trago muito isto para as pessoas, que é, por exemplo, fazer mapas de famílias, mapas de filhos, mapas do companheiro, dos irmãos, de sócios no trabalho. Isso é muito giro. Para nos ajudar, sabes? Para nos coisas ajudar, que a pessoa choca, não é? Às vezes, tipo, não às vezes chocam mesmo. Volta. Há pessoas que não dá. Eu já fiz muito. Sim. É um bocadinho mais empatia, talvez. Mesmo em relação a nós próprios, não é? Eu acho que das coisas mais giras da astrologia é, se calhar, dar-nos mais aceitação em relação a quem é que nós somos. Às vezes estamos frustrados porque ou gostamos de fazer muitas coisas, ou porque somos desarrumados, ou porque não conseguimos ter um caminho só, e depois quando vemos, tipo, ok, está tudo bem, eu sou mesmo assim, e é outra narrativa, não é? Connosco próprios também nos dá uma certa tranquilidade que depois nos permite andar em frente com mais paz e com mais limpeza, não sei. Não, liberta-nos muito, não é? De repente aceitarmos, de repente parece que se faz ali agora já percebi porque é que sou assim, e relaxamos naquilo. Isto acontece imenso em sessões, eu vejo, às vezes até quando estou a dar aulas, as pessoas vão partilhando coisas, eu nunca tinha pensado nisto, porque hoje em dia há tanta aquela coisa dos modelos, se fizeres isto, vais ter este resultado, se fizeres isto, mas há pessoa, sei lá, pode-se fazer muito bem, no geral, levantarmos às 5 da manhã para ter tempo para nós, mas nem toda a gente nasceu para se levantar às 5 da manhã. Certo. E às vezes está lá na energia da pessoa, está ali, aquela pessoa precisa, é mais noturna, a outra é mais matutina, uma pessoa precisa de fazer exercício físico todos os dias, mas a outra nunca vai funcionar, porque não tem energia para isso. Uma pessoa que tem muito fogo, por exemplo, geralmente consegue fazer exercício físico com bastante regularidade. Se vais dizer isso a uma pessoa que tem muita água, ela vai ficar numa frustração, porque não consegue. Não é da energia dela, é uma energia mais de ficar, de se render, de estar parada. Não quer dizer que tenha que estar sempre parada, mas não vai fluir da mesma maneira. O escorpião é da água, não é? O escorpião é especial. O escorpião é um signo de água, mas eu digo que tem fogo dentro. É um bocadinho à parte. É que eu tenho que ter aí um fogo, porque eu faço muito exercício e se eu não fizer enlouqueço. Mas se calhar, imagina, se calhar pode ter uma pascata, tens muita energia em Sagitário ou em Carneiro. Eu sou Capricórnio de ascendente. Ok, ou seja, o Capricórnio de ascendente, um dos regentes de Capricórnio é Marte, ou seja, Marte está exaltado em Capricórnio, não é regente, está exaltado, então Marte é um signo é o guerreiro, portanto é um signo de exercício, de força física, tens um Marte muito forte, provavelmente, no teu mapa, então com o ascendente de Capricórnio, com a energia de Escorpião, tu és muito focada. Intensa. E muito intensa, levas-te lá à frente. Então, e isto é muito giro, porque realmente olhar para os nossos mapas ajuda-nos a criar combinações melhores. Eu costumo dizer que a astrologia, para mim, tem este sonho, talvez não seja na minha vida, já que eu vou ver isto, mas acho que a astrologia pode estar presente em tudo, nas escolas, nas empresas, em todo lado. Imagina, por exemplo, nos recursos humanos de uma empresa, não só os testes psicológicos e a entrevista, mas o mapa astral ajudar-te a colocar as pessoas certas nos serviços certos. Claro. Às vezes contrata-se a pessoa certa e coloca-se no local errado. Uma pessoa criativa não podes para lá fazer coisas monótonas. Agora, uma pessoa com muita energia de virgem vai se adaptar a fazer coisas monótonas na boa. Rotinas, gosta, não é? E de rotina. Pois. Então, eu acho que a astrologia nas escolas, por exemplo, eu dei aulas de yoga para crianças durante alguns anos e não fazia o mapa dos alunos, não é? Porque isso era uma coisa muito à frente, mas ao facto de só saber a data de nascimento deles... Já se consegue, Não, eu tinha turmas, eu quando via que tinha montes de turmas com fogo, eu tinha, como é que eu vou pegar nestes miúdos? Já sabia que tinha que os pôr a mexer. E que turmas com muita água, por exemplo, ia ter miúdos mais emotivos, mais emocionais, geralmente também
mais sossegados, mas depois também podiam ser mais emotivos e levar tudo muito a peito, tinha que ter mais cuidado com a forma como dizia as mais coisas. Sensíveis. Mais Pois. sensíveis. Isso mais faz muito criativos. sentido. Isso faz muito sentido e seria ótimo, honestamente, seria mesmo ótimo se isso acontecesse mais, porque eu sinto isso mesmo em relação aos meus filhos. Por exemplo, a minha filha do meio gosta de fazer bem e detesta ser chamada a atenção, gosta de cumprir regras, sai muito ao pai, as rotinas e não sei o que, está muito bem, mas o meu filho mais velho, a minha filha mais nova, em particular a mais nova, não. E lá está, têm que estar a mexer e têm que estar a fazer coisas e têm que estar a fazer, e é tão triste às vezes quando têm professores que não conseguem por isso simplesmente ter essa abertura e essa capacidade, exatamente. Eles são diferentes. Que são diferentes, exatamente, é muito triste, é pena porque realmente de facto eles começam a ficar um bocadinho, a achar que têm um problema, não é? Exato, e não tem, não é? Por exemplo, às vezes miúdos muito artísticos são completamente excluídos porque não são tão bons a matemática ou a português, mas são super criativos. Isso tem que ser valorizado, e não é. Infelizmente ainda, já as escolas começam a ser mais abertas a isto, mas ainda não é. Por exemplo, a questão foi uma luta que eu tive nas escolas onde os meus filhos andaram, foi os quadros de mérito e os quadros de honra. Eu detesto isso. Completamente contra. Eu também. Então parecia uma mãe alien, agora já há mais pais, felizmente, mas eu era tipo a mãe alien que dizia, eu sou contra isto, e a minha filha sempre teve boas notas a tudo, e eu disse a Clara, mesmo tendo, ou seja, estando nos quadros para poder ir, eu não quero que ela vá, e explicava-lhe. Porque eu dizia-lhe que era injusto perante os outros meninos que não tinham essas capacidades porque tinham outras. Eu digo igual, é que eu digo igual. Eu ficava tipo, os pais olhavam para mim, o meu filho mais novo já sofreu com isso, porquê? Porque ele nunca teve esses parâmetros. Pois é isso, fica sempre aquém, não é? Nunca sou mãe, suficiente. eu sou burro, eu não vou chegar a lado nenhum, o professor disse-me que se eu não tirasse um curso eu não ia ser ninguém na vida, eles ainda ouvem este tipo de coisas nas escolas. Que disparate, sim. Tive que falar com o professor e explicar-lhe que eu não via as coisas dessa forma e que eu não tinha curso superior e não me considerava uma pessoa sem sucesso na vida ou infeliz naquilo que fazia. Isso não faz sentido. E então ele dizia, eu quero ser como tu quando for grande. Mas que quer ser astrólogo? Não, quer criar o meu próprio negócio. Ele é aquariano, é óbvio que eu acho que ele vai ser empreendedor. Então, é muito giro. Lá está, nós, como é que eu ia dizer? Nós pais ou adultos, não digo só pais, não é? Como cuidadores de crianças, podermos ajudá-los a ser aquilo que eles são e não tentar que eles sejam transformá-los, formatá-los, não é? Mas pronto, estamos um bocadinho anos de luz disso, mas eu acho que as coisas vão mudando cada vez mais. Mas tomando mais consciência é sempre mais fácil da pessoa ir estando atento, prestando atenção a isso e não ser tão rígido, talvez, ser um bocadinho mais flexível e ter um bocadinho mais curiosidade perante porque é que será que isto faz, as pessoas não fazem só as coisas só porque lhe apetece, é porque há alguma coisa neles que é intrínseco e isso claro faz que está toda a lá, diferença. tipo, nós não conseguimos explicar, não é? Há coisas e nós sabemos isso, quem tem muitos filhos sabe que tem muitos filhos, pode educá-los da mesma maneira, eles são todos diferentes. Completamente. Portanto, alguma coisa define a nossa personalidade antes desta... A Joana e a Isabela, inclusive, cada uma delas tem gêmeas e as próprias gêmeas são completamente diferentes uma da outra. Olha, gêmeos é um tema interessante em astrologia. Pois, não sei se vocês têm essa curiosidade. Não, mas elas devem ter. Eu tenho. Olha que giro. Provavelmente têm o mesmo signo e o mesmo ascendente e, no entanto, têm essas coisas diferentes. Não é? É um dos temas que surge sempre nas aulas, como dúvidas, e eu digo, olhem, eu há 20 anos que estudo astrologia e ainda não tive um número suficiente de mapas de gêmeos para poder formular uma teoria concreta. Mas daquilo que eu fui aprendendo e daquilo que eu fui também analisando em consultas, os gêmeos têm particularidades, têm coisas muito específicas entre eles. Uma delas é que o facto só de nascerem gêmeos vêm partilhar mesmo temas de vida e vêm partilhar desafios em conjunto. E às vezes mesmo o facto de serem opostos é para um dia fazerem esse caminho de encontrarem um caminho do meio e de encontrarem a sua identidade sem ser ligado ao outro. Principalmente quando temos gêmeos verdadeiros, que ainda é um desafio acrescido. Mas nos gêmeos, o que eu noto no mapa astral geralmente há uma divisão, ou seja, ou um dos gêmeos é muito solar e o outro é muito lunar, e isso, depois o que é que acontece? Como é sobrevalorizado um dos planetas, aquela pessoa desenvolve em excesso tudo aquilo que representa aquele planeta e a outra ao outro. Então isto é muito comum de acontecer. Um é muito mais solar e o outro vai desenvolver as questões lunares, que é muito mais... são muito mais inconscientes e mais para dentro. Também acontece às vezes não ser tanto o Sol e a Lua, mas ser o mapa, não é? É o círculo do mapa, divide-se ao meio
e um geralmente vive muito mais o lado, por exemplo, superior e o outro inferior. Vive muito mais tudo aquilo que tem no hemisfério superior, que é o hemisfério diurno, que também podemos dizer que é mais solar, e o outro vive mais aquilo que é o hemisfério noturno, que é muito mais lunar. Então temos que canalizar, só mesmo analisando, tanto com as pessoas ou com as crianças em sessão e percebendo, ou com os pais neste caso, e percebendo o que é que cada um pode representar, para os podermos ajudar a integrar aquele lado que não está tão desenvolvido em si, que tem o outro irmão, por exemplo. Então é muito comum ver isso. Eu uma vez tive uma rapariga numa consulta, porque aquilo até já me estava a causar uma certa aflição. Eu estava na sessão, estava a falar com ela, geralmente primeiro eu faço uma análise do mapa e depois a pessoa dá-me feedback. Eu estava a falar, ela olhava para mim com ar assim, tipo, a desaprovar. E eu assim, ela não se está a identificar com nada do que eu estou a dizer. Quer dizer, identificava-se com algumas coisas e principalmente com episódios da vida, mas não com as partes que eu estava a destacar dela, de talentos, de dons, de desafios. E eu disse... Pois, isso não sou eu. Exato, e assim, mas tens a certeza... Às tantas disse, olha, isto nunca me aconteceu, mas é assim, tens a certeza da tua hora de nascimento, está certa, porque há muita coisa que tu não estás a identificar. Ela dizia que não era assim, mas depois disse-me assim, mas isso parece muito a minha irmã. E eu, peraí, mas tens uma irmã, mas é uma irmã, com que idade é que vocês têm diferença? Ou é uma irmã gêmea? Ela, não, é minha gêmea. E eu, então, não me disseste. Tinhas uma irmã gêmea, então, eu basicamente estava a descrever a irmã, mas não estava a descrever a ela. Quando ela me disse irmã gêmea, eu mudei o discurso, não é? E tentei, e expliquei-lhe a questão astrológica, o que é que tecnicamente a gente via no mapa astral, e depois fui para outra direção, percebi que ela era muito mais lunar, muito mais, tinha tudo muito escondido e muito fechado dentro dela, e lá está, a irmã era o sol, olhava na família, destacava-se, e ela tinha aquilo tudo guardado dentro dela. Quando eu comecei a fazer esta abordagem, ela começou, pronto, e depois fomos por aí e percebemos, ou seja, realmente havia ali uma irmã gêmea, e a irmã tinha ficado, entre aspas, com a parte do sol e da expansão, e ela tinha desenvolvido a outra, e pronto, e estava naquela frustração de viver um bocadinho à sombra da irmã. E daí não se ter identificado com a minha interpretação também, porque a minha interpretação ia muito no sentido do sol, porque aquilo eu lembro-me que era um mapa muito expansivo, mas ela vivia aquilo tudo contraído. Mais tarde, falámos 2 ou 3 anos mais tarde, e ela realmente depois conseguiu encontrar o espaço dela e estava a fazer o caminho dela, mas pronto. Mas isto para dizer que realmente os gêmeos é uma análise um bocadinho diferente do mapa, quando nós não temos ali essa questão também. Os gêmeos não são, não sei a porcentagem de gêmeos no mundo, mas não é a maioria, não é? Sim, pois. Mas é sempre interessante analisar. Até porque deve ser um caos. Agora vou ter que fazer. Sim, agora vais fazer das filhas e do marido e da mãe. Toda a gente. É muito giro isso de gêmeos, porque eu realmente tenho uma de cada. Tenho uma que é super sensível e atenta e apanha tudo, e a outra que é completamente expansiva e é muito giro. Sim, e depois são mesmo opostas, não é? Sentes que são mesmo diferentes. Completamente opostas, sim. Uma é princesa, outra é dinossauro mesmo. Portanto, uma boa descrição. E agora que estávamos a falar disto de características inatas, ontem, no almoço, a minha filha Vera, que fez agora 2 anos, nós dávamos-lhe batatas fritas e ela punha alinhadas, mas alinhadas tipo paralelas. E só depois é que comia. E eu pensava, esta vai ser... Eu era a criança que fazia isso, eu separava a comida toda no prato, punha tudo por ordem, mas comia por ordem e depois perguntava, mas estás a comer por que ordem? Pela ordem que eu gosto menos. Começo por aquilo que eu gosto menos e acabo naquilo que eu gosto mais. Coisas de lua em virgem meio malucas. Não sabes onde é que ela tem a lua? Não faço ideia. Ela é que signo? Onde é que eu tenho a lua, quanto mais a Vera? Ela é que signo? É escorpião também. É escorpião. O escorpião tem um lado também assim às vezes obsessivo, por isso é que os escorpiões têm um lado obsessivo ou compulsivo, e quando temos pessoas que têm energia de escorpião e virgem, não tem que ser mau, mas às vezes tem este lado. Não, mas para arrumar é ótimo para mim, eu não me importo nada. São obstinados, não é? O escorpião tem um lado que é obstinado, que é focado. Claro que às vezes, se isto exagera, torna-se compulsivo, não é? E não é bom. Mas tem um lado muito focado. São pessoas que, quando fazem. Eu costumo dizer que o escorpião é um signo mal amado porque os outros não compreendem que eles não engolem sapos. Ou seja, quando estão e estão inteiros. Quando não estão, não estão. E não estão. Não há meio termo, como nós dizemos, nós não conseguimos ver os cinzentos. É branco ou preto? É branco ou preto. Isso no escorpião é muito evidente. Claro que depois há nuances, mas geralmente no escorpião típico isso é muito, muito evidente. Então, mas lá está, o ser ascendente de escorpião é diferente. Os ascendentes de escorpiões já não têm tanto isso. O ascendente de escorpião é mais aquilo que eu vim desenvolver. Então vim desenvolver esse lado
de me entregar, de me focar, de me render, de aceitar a morte e a transformação da vida. Ou seja, o escorpião já nasce com isso, quem vem ser ascendente escorpião vem desenvolver isso. Então, geralmente, nota-se nessa... É aí que As se nota... diferenças. Olha, a pequenita acordou. Isto agora faz só uns 10 minutos, mais ou menos. Não, por acaso até foi mais, 40, vá. Isto é a vida a acontecer, não nos podemos deixar. Vou só ver se ela quer a Xuxa ou não. Pronto. Ela tem ascendente escorpião, portanto, quando geralmente acorda é intenso o choro. Só para avisar. Exato. Caso já estivessem com saudades de ouvir o choro dos nossos bebés, nós hoje convidámos a Cláudia para que nada vos falte. Porque ouvia-se o choro dos vossos bebés às vezes. Às vezes ouvia. Tenho que ir ouvir os episódios. Nós, quando começámos, elas eram muito bebés, as gêmeas Muito de Isabel e a Vera mais nova das duas. Ainda por cima, dois ao mesmo tempo, para gerir da mesma idade. Eu ontem tive uma amiga que me dizia assim: eu vou-te bloquear no Instagram durante uns tempos, porque não aguento mais ver coisas de bebê e até se meter outro bebê. E não posso ter outro bebê. E assim, eu já estou a ficar com saudades e também já não quero ter mais, mas pronto, isto nunca se sabe. Reserva. É isso, nunca fiando. Nunca fiando. Isso é uma coisa que me disseram, eu quando era mais nova, tinham os meus sonhos, eu era assim, tinha assim um lado sempre meio maluco, tenho muito ar no mapa, e então eu achava que com 18 anos ia-me embora, sempre achei que, ok, pelo menos não quero ir para a faculdade logo com 18 anos, quero ir embora, quero emigrar, quero ir conhecer o mundo, não fiz nada disso, quero ir conhecer o mundo e quero me ir embora, e depois queria muito ir para missões humanitárias, tenho isso no mapa, é representado. Então queria-me alistar, ou pensava, queria ir para um país em África, ou queria ir para o Greenpeace e fazer tipo, para ajudar a salvar o planeta. Sim, tinha assim ideais muito aquarianos, mas um bocado romantizados, obviamente. Aos 18 anos comprei um bilhete de avião, que não usei, e tinha ido a uma consulta de astrologia com 15, ainda foi a minha primeira consulta de astrologia, e eu perguntei-lhe, olha, eu tenho esta ideia de aos 18 anos fazer isto, e ela disse-me assim, olha, por um lado, eu acho que tu vais fazer isso numa fase mais tarde na vida, não acho que vai ser tão nova. Percebo o que estás a dizer porque tu és uma pessoa cheia de ideais, mas acho que os teus ideais vão ser mais voltados para os estudos e é aí que tu vais muito expandir a tua mente. E ela disse-me assim, então tu não pensas tipo namorados, tipo casar um dia, ter filhos? E assim, não quero ter filhos, eu quero ser livre e não quero casar e não sei o quê. E ela dizia, ela começou a rir. Não prendam. Ela começou-se a rir e disse assim, sabes que o teu ascendente é caranguejo. E eu disse assim, pois eu já li sobre isso, mas eu não me identifico muito, acho que a minha mãe não sabe a hora que eu nasci. Tipo, eu a rejeitar o meu ascendente. E ela, pronto, mas é que o teu ascendente é caranguejo e tu vais ser chamada muito cedo ao tema da família, a criar família, a ter filhos, e eu tipo, não, isso não vai acontecer. E, efetivamente, eu aos 18 anos comprei um bilhete de avião que não usei porque me apaixonei e comecei a namorar com o pai da minha primeira filha, tivemos juntos 9 anos. Olha a minha vida a dizer, não, engravidei aos 23, portanto foi muito nova. Sim, fui mesmo muito nova, sem estar à espera. Portanto, aliás, as minhas 3 gravidez não foram bem planeadas, aconteceram porque eu também deixei a coisa acontecer, mas não foi aquela coisa de, tenho que ter um filho, quer ter um filho agora. Nunca foi assim para mim, porque esta coisa de ter filhos sempre foi para mim muito... Eu havia um lado meu que queria, mas havia outro lado que achava que eu não ia conseguir fazer as coisas que eu queria, e é sempre o meu desafio. Mas o meu tema, eu sou ascendente de caranguejo, então eu venho aprender, ou seja, no meu caso... Eu evoluo e vim aprender este contexto da família, de fazer raízes, estar só num sítio. Eu já vivi tipo em 15 ou 16 casas diferentes. Então esse é mesmo um tema meu, ou seja, os filhos enraizam e trazem muito à questão de identificar aqui e fazer outras coisas. E sou muito feliz nesse papel. Mas não era um papel que eu naturalmente achasse que queria fazer ou que ia ter. Lá está, porque era o meu ascendente, não era o meu signo. Se calhar se eu tivesse nascido caranguejo, eu tenho uma prima caranguejo que ela é mãe. Eu tenho amigas caranguejo que elas são mães por natureza. Tipo, pegam num bebê e aquilo é quase instintivo, são super maternais. Eu nunca fui assim um tema meu. Mas pronto. É engraçado isso. Foi forçado. A minha mãe eu vejo... Agora estou a pensar nisso de caranguejo. A minha mãe é caranguejo, eu vejo muito assim, por acaso. Geralmente são muito maternais, ou seja, é muito natural, é instinto, tem lá um instinto, porque o caranguejo é o signo da mãe, da gestação, do bebê, da grávida, então geralmente é muito natural para o caranguejo a maternidade, e a lua em caranguejo, eu só tenho o ascendente, não tenho lá mais nada, então eu fui tipo convidada a desenvolver isso.
Eu sou muito Engraçado feliz, isso. eu adoro, mas pronto, isto para dar exemplos, que geral, às vezes, e pronto, no meu caso foi tipo, fiquei frustrada naquela sessão, naquela parte a pensar, ai não, ela está super enganada, não, eu não vou nem vou Nada a casar, ver. por acaso ainda nunca casei, mas tive relações longas, porque eu quero é tipo andar aí de um lado para o outro. Exato, é engraçado. Eu em miúda uma vez fiz uma pastoral, mas era muito miúda, e por acaso tinha acabado de ser atropelada. E ela às tantas vira-se e diz, olha, atenção aos acidentes, porque você está numa fase em que tem que ter muita atenção, porque se ainda não lhe aconteceu alguma coisa, vai-lhe acontecer. E eu tipo, eu acabei de ser atropelada. Pois, não, você vai ter imenso. Isso ficou melhor, género. Ok. Não tens acidentes. Não, mas eu lembro-me que aquilo descrevia-me de uma maneira e eu algures arrumei aquilo, algures, mas entretanto com as mudanças de casas e não sei o quê, eu não sei onde é que aquilo está. E eu lembro-me que aquilo me descrevia de uma maneira super. Era realmente engraçado, porque dizia tanto coisas que eu achava, ok, claro que sim, e me identificava mesmo, como havia uma parte assim um bocado, talvez obscura, no sentido de se não fizeres isto vai acabar por se desenvolver desta forma e não sei o que mais, e eu vivia um bocadinho ansiosa com aquilo, de género, porque às vezes dava Faz por mim. imensa diferença a pessoa fazer, tipo, naqueles sites e que faz e que não percebe Não, nada. isto era pessoal, Não isto é era com o isso, senhor. do que fazer com alguém que percebe. Eu acho que a liga, não sei se há ali uma parte qualquer que vocês desenvolvem de intuição, não sei, que vai um bocadinho, Isso é um não ponto sei, super mas interessante. sinto que a mensagem que passa e o poder que se sente De é encaixe, completamente pois. de encaixe, poder de encaixe, sim. Olha, isso é um tema interessante que é, as pessoas falam muito e perguntam às vezes, tu não fazes relatórios escritos? E eu digo, não, por 2 motivos. Eu depois falo sobre a questão dos relatórios. Esses relatórios e os sites que hoje em dia se faz na internet e tudo, e eu tenho um programa de astrologia profissional que faz relatórios, se eu quiser, meto lá os dados da pessoa e aquilo sai um relatório, é só entregar. E eu digo, olha, os relatórios que vocês recebem, não pensem que é o astrólogo que está a escrever para cada pessoa, Exato. aquilo é feito, aquilo é só chegar lá e imprimir em PDF. Portanto, eu não faço por esse motivo. Não. Agora, podem ser bastante úteis. Eu tenho. Espera aí, deixa-me só pegar nela. Eu tenho relatórios. Anda cá. Eu já tirei relatórios para mim, para eu perceber, não é? E realmente o relatório tem uma coisa. Aquilo são algoritmos, não é? E há um padrão. Escorpião é isto na casa 1. Lua na casa X, neste signo é isto, a quadratura, a oposição é isto, e aquilo é by the book. E é válido. Agora, há uma parte que o relatório não vê, que é o ponto em que nós estamos, não é? O nosso ponto de consciência, o nosso ponto de evolução, a fase da vida em que nós estamos. A sensibilidade que estavas a dizer, Isabel, de se calhar, ou seja, podemos chamar a parte intuitiva, a parte subtil, a parte que nós não conseguimos explicar de uma forma lógica e racional, que acedemos quando estamos a ver o mapa de alguém. Eu sinto quando estou a ver o mapa de uma pessoa. Às vezes perguntam-me coisas na internet, no Instagram, e eu estou sempre a dizer, olha, não levem a mal, eu não respondo a perguntas de mapa astral por mensagem, ou no story, ou no que seja, porque eu não estou a ver o teu mapa, eu não estou entregue ao teu mapa, porque quando eu estou a preparar uma consulta, por exemplo, comigo isto acontece, é como se eu entrasse num campo onde começam a chegar informações que eu não sei de onde é que vêm. E às vezes, se a pessoa me perguntar, mas onde é que estás a ver? É uma imersão nem sei intuitiva, explicar. Sim. Sim, é intuitivo. E óbvio que o relatório não tem isso. Os relatórios podem ser úteis, podem ser interessantes, mas também devemos ter atenção porque podem nos condicionar. Porque como é que ele é by the book, não é? Por exemplo, eu estou a escrever um livro há 4 anos ou 5, que as pessoas estão sempre, já têm contrato com a editora, eu já tenho vergonha de falar com a editora. Se eles estiverem a ouvir este podcast. Todos temos essas coisas. A sério. Não, e eu escrevo imenso e já lancei coisas, mas o meu maior desafio com o livro, já está escrito 95%, só falta fechar, finalizar e ter coragem de o meter cá fora, tem sido isto, que não quero condicionar as pessoas. E o livro é óbvio que vai ter, vou falar dos signos todos e vou falar das casas, e aquilo tem uma interpretação. Mas eu não quero condicionar também, mas eu acho que já ultrapassei essa fase e agora tenho mesmo que acabar aquilo e meter aquilo cá fora. Mas durante muito tempo, esse era como é que eu escrevo isto de uma forma que não condicione? Claro que eu não posso. É difícil, não é? Quando tu tens uma coisa que está escrita como um relatório, está lá, não é? Mas a ideia é depois a pessoa também não levar tudo à letra e filtrar dentro de si e perceber que há outros campos que é impossível nós num livro ou num relatório conseguir aceder. Chegarmos a todos, pois, claro. Não dá, claro. não é? Eu acho que isso é um tema que às vezes as pessoas não compreendem e há pessoas que até ficam chateadas, mas toda a gente faz relatórios, porque é que tu não fazes? Porque eu não faço, porque se eu tivesse que escrever uma coisa para ti, que aquilo que eu estou a sentir era uma obra literária, portanto eu teria que cobrar milhares de euros para fazer uma coisa dessas comigo.
que me ia custar dias e dias a fazer, como escrever um livro, basicamente. Então, claro, a consulta serve isso, não é? A consulta serve esse momento de conexão em que eu consigo aceder à pessoa e dar-lhe a informação que é preciso naquele momento. E também é outra coisa interessante, nós em momentos diferentes acedemos a informação diferente. Nós nunca dizemos tudo do mapa de uma pessoa numa consulta, é impossível. É impossível, não é? pois, era isso que eu ia dizer, aquilo é uma quantidade de coisas. Sim, Eu ia perguntar uma coisa um bocado Uhum. nesta linha, que é, a Margarida estava a dizer que tinha feito isto com 15 anos. Eu não sei se há alguma altura melhor para fazer isto, porque com 15 anos tu estás um bocado... É outra fase. Não sei Sim. se seria... Se há uma idade ideal ou não, ou se... Então, a idade ideal é quando a gente sente o primeiro momento de fazer. Eu tenho muitos adolescentes em consultas, eu acho que talvez por eu ter ido, também eu com 15 anos a uma consulta, atraio. Eles pedem aos pais, é muito engraçado. Nem é os pais que encontram, às vezes, tenho miúdos que às vezes me dizem que me seguem, que gostam e que pedem aos pais uma consulta comigo. E eu tenho muito. Eu acho que nessa fase, é muito diferente a leitura do mapa, é muito mais leve. Eu não aprofundo coisas que nem faz sentido aprofundar porque não temos capacidade de compreender. Claro que falo sempre assim, ali de coisas que eu sei que elas ficam a olhar para mim, tipo, como a mim me aconteceu, tipo, esta é louca completamente. Mas também já tive esse feedback, por acaso, quando disse tinhas razão, de repente eu percebi que aquilo era para mim e fui para aquele caminho, já tive esse feedback. Mas nessa fase é muito, acho que para a maior parte deles vem por causa da questão profissional, dos estudos, não é? Seguindo na faculdade, a maior parte dos jovens nessa idade vêm para isso. Alguns vêm para falar já mais aprofundadamente das emoções e de questões que, como um terapeuta tem mais dificuldade de falar com os pais e que querem abordar na vertente astrológica, mas é menos, é muito mais a questão da orientação. Agora, a idade é qualquer uma, mas há idades específicas, vou só pular aqui à mamãe, há idades específicas, isto faz tudo em andamento. Estão a ver uma mãe que ali diz... Então, o que é que eu ia dizer? Há idades específicas em que eu tenho mais pessoas, então, se calhar 80% das minhas consultas, mesmo, são muitas, são pessoas entre os 28 e os 30, que é quando nós temos o retorno de Saturno, ou seja, que é uma fase muito importante, que geralmente é marcante na vida de toda a gente, essa fase da vida, que astrologicamente é quando Saturno, o planeta Saturno, retorna ao mesmo lugar onde ele estava no momento em que nós nascemos. Então há muita gente que vem nessa altura e nem sabem do retorno, mas simplesmente entram em crise e marcam uma consulta nessa altura da vida. Depois tem muita gente na crise da meia-idade. Também. Sim, foi com essa idade que eu fui procurar ajuda com alguém que me ajudasse a ter muita gente desperta nessa fase. Eu por acaso achei que ias dizer para aí 40, que é aquela crise da meia-idade. Depois a segunda, 80% estão divididos nestas duas idades. É os 28, 30 e os 38, 42. Pois é isso. Eu estou aí. Mas porquê? É muito giro. É a crise da meia-idade e não é por acaso. É porque nós temos uma série de trânsitos astrológicos, toda a gente nessa altura, com os planetas transpessoais, que são Neptuno, Urano e Plutão, que nos fazem questionar, não é, a vida. É isso, pois. E então é uma fase muito de questionamento, de mudanças, transições. Então recebo muito, a maior parte das pessoas, portanto são nestes dois blocos de idades. Depois tem pessoas de todas as idades, obviamente, mas estes dois blocos é tipo a maioria das minhas sessões, sim, é engraçado. Entre essas duas fases e também tem sido toda uma descoberta neste último ano. E pronto, então isto é uma fase, acho que é uma fase, são fases interessantes porque são fases de mudança e astrologicamente realmente nós conseguimos ali ver ciclos que noutras fases, temos outros ciclos obviamente, mas aqueles ciclos geralmente nós percebemos que eles estão a acontecer e que vão trazer determinados temas para as nossas vidas. Mas por exemplo, o mapa astral, o teu mapa é um mapa, não muda, certo? Era isso que eu estava a dizer, ou seja, o nosso mapa não muda, mas imagina, é como se ele fosse com o mapa atual, como se ele tivesse Oi, isto foi abaixo, voltou. Foi como se ele tivesse em movimento. Ou seja, tu tens o teu mapa que não muda, mas depois nós colocamos sobre esse mapa os ciclos dos movimentos atuais. Porque eu expliquei há bocadinho a Margarida, mas ela... Pois, eu também, pois. Então, já percebi, faz sentido. Nós acedemos, nós cruzam, pois. Com o teu mapa natal para perceber o que é que está a ativar, o que é que está a ser ativado a cada momento. Neste momento, isto é uma das técnicas, há várias técnicas, obviamente, astrológicas, mas esta é aquela que é mais direta e que é mais comum de ser analisada, é realmente os trânsitos, que é
colocar o céu do momento presente sobre o nosso mapa natal. Pois, e, portanto, há uma evolução do mapa. Há uma evolução. Nós não somos, por isso, não quando somos tu fazes iguais. um mapa, imagina com 15 e outros com 30 e outros com 50 e vamos por aí trazer coisas adiante, diferentes. vais trazer coisas diferentes, exato. Ou seja, o teu mapa está lá, a tua energia matriz, o teu caminho está lá, mas a fase em que tu estás é outra. Então vai ser Certo. trazer isso parte da análise, ok? Pois. Então, Cláudia, são duas análises isso diferentes depois- que se fundem. Sim. Para quem quiser iniciar aqui o seu mergulho na astrologia como ferramenta de autoconhecimento, e se quiserem também entrar em contacto contigo para o fazer, qual é que é a melhor maneira? Através do Instagram, e-mail, como é que Sim, olha, o Instagram pode ser, que é sempre onde eu estou mais presente, claudia.astrologia, e o e-mail, que é info@claudiamachado.com. E eu também estou sempre disponível por e-mail. Tenho as formações anuais, faço formações anuais, ou seja, uma formação maior, e eu digo sempre que o primeiro ano é para toda a gente. Pessoas que queiram, nem que seja só para si, para autoconhecimento, conhecer-se através do seu mapa. Tenho outras coisas, tenho workshops ao longo do ano, tenho o guia astrológico todos os anos que lanço, que é como se fosse uma agenda, na verdade, é uma agenda e um guia para quem gosta da astrologia, para seguir diariamente o que é que está a acontecer astrologicamente e como é que nos pode impactar ao longo do mês. E, portanto, tem várias dicas, tem inspirações, tem meditações, tem rituais, tem coisas. E tem isso, agora como estamos no final do ano, e já lancei para o ano de 2025. Olha, e mesmo se calhar, não sei se dá tempo, mas gostava de fechar falando de um tema que nós falámos há bocadinho, mas depois não falámos, que é o Mercúrio retrógrado. Ninguém gosta dele. Ninguém gosta dele. Só desmistificar isso um bocadinho. Até tenho um vídeo sobre isso no YouTube. Mas eu acho que às vezes é um bocadinho mal amado. Hoje em dia a gente fala do Mercúrio retrógrado, não é? Então, agora o Mercúrio está retrógrado, vamos culpar o Mercúrio retrógrado. Exato. O Mercúrio retrógrado sente-se mais, os outros planetas também ficam retrógrados. O Mercúrio retrógrado sente-se muito porque o Mercúrio rege muito as nossas comunicações do dia-a-dia, a nossa rotina, as nossas deslocações, as nossas interações diárias com os outros. Então, quando há movimentos de Mercúrio, nós sentimos, eles ficam mais visíveis na vida assim, tipo chapa 5. Imediato, vemos que aquilo está a acontecer. Um planeta retrógrado, só explicando isto, tecnicamente não está retrógrado, ou seja, os planetas não andam para trás. Mas é uma ilusão de ótica. A partir da Terra, se nós olhássemos para Mercúrio, nestas alturas do ano, é como se ele andasse para trás. Ele não anda, tem a ver com a interseção das órbitas, mas ele não anda para trás. O que é interessante, se nós pensarmos desta forma, quando o planeta está retrógrado, não tem que ser uma coisa má, que eu acho que às vezes está muito associado àquilo, e é verdade, há desafios de comunicação, podem começar a avariar coisas em casa, ou seja, avariam coisas todo o ano, mas nestas alturas parece que avariam com mais frequência. Ou muitas ao mesmo tempo. Muitas ao mesmo tempo. E afeta mais, não afeta toda a gente de igual forma, afeta mais pessoas que são muito mercurianas, pessoas muito mentais, ou pessoas que têm um Mercúrio muito forte no seu mapa natal. Isto só vendo o mapa para perceber se a pessoa tem um Mercúrio muito forte. Eu, por exemplo, tenho um Mercúrio muito forte no meu mapa, não fosse eu trabalhar com comunicação, não é? Mas, e noto que a mim afeta-me imenso, sempre. Mas fui percebendo ao longo do tempo a parte boa. Eu, por exemplo, eu gosto quando o Mercúrio fica retrógrado. Quando eu sei que o Mercúrio vai estar retrógrado, o que é que eu faço? O convite é nós percebemos que a energia está ao contrário. Ou seja, se o Mercúrio naturalmente é fazer acordos, assinar contratos, fazer comunicações, tomar decisões, assumir coisas, dizer coisas às pessoas... ou seja, é muito este sentido da comunicação e tudo aquilo que significa o fazer, neste momento está mais no não fazer, no abrandamento, ou seja, é mais para pensar, em vez refletir. De dizer, para refletir, para organizar as coisas, em vez de tomar uma decisão agora, se calhar ponderar e ver todos os pontos e tomar a decisão depois dele sair retrógrado, se calhar fazer esta compra nesta altura, esperar, ou seja, refletir sobre aquela compra. Agora, não quer dizer que a vida tenha que parar quando o Mercúrio está retrógrado. Se tenho um contrato para assinar mesmo, ou se tem, que já aconteceu com clientes meus, ou se tenho mesmo que fazer ter conversas difíceis, ou dou por mim a ter uma discussão com alguém, se calhar aquilo tem mesmo que acontecer. Não tem mal ser um Mercúrio retrógrado. Agora, o Mercúrio retrógrado pede-nos uma atenção redobrada àquilo que comunicamos, àquilo que dizemos, àquilo que fazemos, àquilo que escolhemos. Então, sermos menos impulsivos, mais introspectivos, favorece esta fase. Eu gosto muito quando esta fase chega. O que é que eu tento fazer? Programo para ser uma fase mais de trabalho interno. Ou seja, para organizar as coisas no escritório, na casa, para organizar as coisas no trabalho, para pôr em dia aquilo que eu não tenho em dia. E gosto de sempre dar este exemplo às pessoas. Lá está, visual, que se calhar as pessoas compreendem melhor.
imaginem uma corrida de Fórmula 1, eu não percebo nada de Fórmula 1, ok? Mas isto foi a imagem que uma vez me veio, e então eu dou sempre este exemplo. Vamos imaginar uma corrida de Fórmula 1. O Mercúrio normal é os carros a andar na pista, para chegar à meta, para fazer as voltas. O Mercúrio retrógrado é quando ele para na boxe. Pois, Se o carro não parasse na boxe, ele ia não conseguia continuar. ele ia ter um acidente, ou ia arrebentar o pneu, ou o motor ia deixar de funcionar. Então, a paragem na boxe é essencial para reparar o que é preciso reparar, para tirar o que não é preciso e voltar a pôr o que é preciso, para depois seguir caminho. Então, parar na boxe é importante. Os pilotos não gostam de parar na boxe, mas eles têm que parar. Pois. Então, eu gosto desta imagem. Eu não percebo nada de Fórmula, mas É uma sei que ótima imagem, ajuda perfeitamente a ilustrar pronto, a coisa. é isso. E quem diz isto para Mercúrio diz para outros planetas, mas pronto, o Mercúrio é mais evidente. Então, não termos medo desta fase, aproveitem esta fase para fazer coisas que não fariam naturalmente quando estamos muito focados em fazer coisas, não é? E em avançar com a vida. Até quando? Ou seja, isto são 9 semanas por ano, 3 semanas de cada vez. Portanto, são sempre 3 vezes por ano, 3 semanas. Sempre 3 semanas de cada vez. Sempre 3 semanas. Agora vai ser de 25 a 26 de novembro até 15 de dezembro de 2024. E depois vamos ter outra em março de 2025. Portanto, vai sempre haver 3. Eu partilho sempre tópicos sobre isso no Instagram também, que é para ajudar a malta a relaxar. A planear de acordo. Isso é muito interessante. É Não super fazia interessante. ideia Também não. desta forma de estar e achei imensa piada à forma de escrever e ao facto de tentarmos fazer o planeamento da nossa vida de acordo já Com aquele como movimento. prevenção de riscos, não é? E quando corre mal alguma coisa, é um bocadinho, olha, aceitar, rir e imagina, acontece muitas vezes, a mim já me aconteceu em Mercúrios retrógrados ficar consecutivamente doente. Por exemplo, ficar com gripe ou coisas que afetam o sistema respiratório e que tem muito a ver com Mercúrio. É a vida claramente a dizer, olha, tens que parar o ritmo, porque não é para estar a trabalhar e fazer coisas que agora estás a fazer, é para ficar em casa sossegada, por exemplo. Então, ou pessoas que tive um acidente, partiu o pé e foi no Mercúrio retrógrado, por exemplo. É porque se calhar a pessoa tinha que estar sossegada. Pronto, então lá está. Não tem que ser negativo, é só a gente encontrar, dar um significado e perceber se calhar o que é que ele está a dizer, não é? Exato. Se calhar se eu tive um acidente de carro, estava a andar muito depressa, estava muito distraída, se calhar não tenho estado presente para mim, para as minhas necessidades, então precisei daquele acidente, daquela coisa, para poder parar e pensar as coisas de outra forma. Então, geralmente aquilo que não corre bem com o Mercúrio retrógrado somos nós que estamos a atrair. Quando começa a variar muita coisa em casa, depende, às vezes as coisas variam só porque sim, mas pode ser uma fase em que andamos, por exemplo, mais impulsivos. Então, eletricidade, não é? Está tudo a variar porque eu estou com a minha energia toda desbaratada e preciso de alinhar aqui os pensamentos e as ideias. Sei lá, mas depois temos que analisar, obviamente, caso a caso, mas isto para dar aqui uma ideia de não se assustem com o Mercúrio retrógrado, mas colaborem com ele, não é? E percebam o que é que essa fase vos traz. Ouçam, afinal ele é nosso amigo. Afinal. É um amiguinho querido. É como os escorpiões, são mal compreendidos. É isso, são mal compreendidos, é isso mesmo. Mas faz sentido isso. Forma de terminarmos este episódio, especialmente sendo um exercício de comunicação e tendo em conta que estamos aqui a falar dos reis da comunicação, não é? Eu já estou com vontade de fazer o meu mapa, mesmo. Vou voltar a fazer. O problema é que isto vai implicar, porque eu estou cheia de vontade de fazer para mim e para elas todas e para os... Sim, mas temos que começar por algum lado, calma. Um de cada vez, exato, integrar uma coisa de cada vez. Mas é muito giro isto, eu adoro e realmente de alguma forma traz luz, a pessoa vê as coisas com mais clareza. Eu acho que faz imenso sentido, para mim faz, e ajuda muito a pessoa a termos um bocadinho mais, talvez, de compaixão para connosco próprios. Somos... aceitação. Nossa e dos outros. Ganhar consciência. Nossa e dos outros. Passa para a aceitação. Já deixámos aqui os links. Muito obrigada. Cláudia.astrologia, não é? No Instagram. Nós também vamos tagar depois no Instagram. Obrigada. Muito obrigada a nós e para quem está desse lado, deem feedback, participem, entrem em contato com a Cláudia, connosco. Façam o vosso mapa astral e não tenham medo do Mercúrio retrógrado. Nada como começar para começarem a conhecer e a aceitar um bocadinho melhor. Bom resumo. Portanto, até já. Obrigada, beijinhos. Até já. Obrigada, Cláudia.